Começando mais uma semana em que viveremos questões relacionadas à fé, à boa sorte, à revolução solar do Brasil, quarto minguante e as questões emocionais. Eu sou Cláudio Costa, vamos conversar e se preparar para mais uma semana. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Dois vídeos que eu queria indicar e que vão ser relevantes nos movimentos da semana é Júpiter em Touro, para quem não viu, porque Júpiter vai iniciar o movimento retrógrado hoje. Exatamente hoje a gente começa o movimento de retrogradação de Júpiter em Touro. Por isso que é importante entender essa energia que ele está trabalhando desde que ingressou nesse signo. E também, para quem não viu, sobre a Vênus recuperando o movimento direto, para entender como que os relacionamentos vão ser impactados e trabalhados também nessa semana. E falando de fé, né, do Júpiter ali que vai entrar retrógrado, eu vou falar um pouco mais sobre esse movimento ao longo da semana e também nesse vídeo. Mas quando eu falo de fé, né, que a gente vai rever isso, vai repensar, eu não estou falando necessariamente do âmbito religioso da coisa, mas estou falando da habilidade humana que todos nós temos, independente da crença, independente da religião, todos nós temos essa faculdade da fé, algo que vai até além das religiões. Então é importante a gente entender que a fé é uma força interna nossa. Ela não necessariamente está vinculada ao aspecto religioso. Por que eu acho importante falar isso? Porque a gente pensa que para ter fé é preciso ter religião. E não, a gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo, em nós mesmos, né? Porque a fé, ela vem de dentro, ela conecta com algo que está dentro da gente, que eu vou chamar de o sagrado interior, que é a força divina em cada um de nós. Então, não necessariamente quando a gente está falando de fé, embora o Júpiter represente isso também, a gente está falando de religiões. Então tá além disso. Vamos pensar além dessas correntes religiosas todas que nós temos. Nada contra quem, né, segue alguma religião. A pessoa tem todo o direito de escolher a forma como manifesta a sua fé, e essa é a questão. Mas a gente precisa também olhar dentro da visão astrológica que está um pouco além dessas questões da religiosidade, né? Quando a gente fala de astrologia, pelo menos aqui no canal, eu não estou falando de uma vertente que está atrelada ou não a alguma crença religiosa, mas nós estamos falando de energias, de potenciais, podem interconectar em qualquer um dos sistemas de crença que a gente tem. Bom, então vamos dar uma olhada nas possibilidades, o que os astros reservam pra gente nessa semana. Então vamos dar um início aqui a mais uma semana, né, de agenda estelar, começando como foi na semana passada com um movimento retrógrado. Então dessa vez é Júpiter. Na semana passada eu tinha falado que faltava só ele para entrar retrógrado, agora todos os planetas que iam fazer a retrogradação já estão nesse estado, né? No caso aqui a retrogradação de Júpiter começa no dia 4, às 11h11, o Szinho vermelho que marca, né, o movimento ali estacionário, mas já indicando que ele já está para retrogradar. E a gente vai falar mais especificamente desse movimento no vídeo da quinta-feira, mas já adiantando que com o Júpiter retrógrado a gente precisa rever a nossa forma de... principalmente a forma como a gente lida com a crença, né? Porque o Júpiter está em Touro já há bastante tempo, a gente está precisando usar esses elementos do touro, né, que é principalmente dar os indícios ali da materialidade, o foco está sendo muito esse, para continuar expandindo, para continuar desenvolvendo tudo aquilo que o Júpiter está trazendo a partir de Touro. Foca muito na materialidade por conta da importância que isso tem na nossa vida. Então é claro que a gente vai prestar mais atenção e olhar atentamente para esses, né, para esses temas específicos. Então é importante a gente rever tudo isso. Rever como a gente está acreditando, rever a nossa fé interior, a nossa crença, a nossa visão, porque o Júpiter requer uma visão mais ampla, né? E principalmente
como isso pode afetar positivamente os temas da materialidade. E também lembrar que aquilo que eu falei no momento do ingresso de Júpiter em Touro, né, que seria ali uma suavização, né, como ele é o grande benéfico, que expande para o bem ou para o mal, após a passagem de Urano, que está mexendo muito com o nosso senso de realidade. Aquilo que Urano transgrediu, mudou, criou rupturas, o Júpiter vem expandindo isso, mas também pode beneficiar de acordo ali com o entendimento. No momento da retrogradação, a gente vê que tem um trígono com Mercúrio também, né? Então, não só os temas de Júpiter aqui vão influenciar de acordo com a força de Touro, mas também o Mercúrio que está ainda em revisão, permanecendo até o dia 15 de setembro, também vai ter essa expansão, porque não é o retrógrado não quer dizer que o planeta para de representar ou de funcionar e tudo mais, mas quer dizer que indica ali um movimento de revisão que precisa ser prestado atenção. Então, nesse dia aqui, né, Mercúrio que também caminha para conjunção com o Sol, então vai ser muito importante prestar atenção nos temas que o Mercúrio representa, nas ideias, no pensamento, comunicação em geral, nas trocas, né, do comércio, contratos, e tudo isso requer aí uma atenção não só por conta do Mercúrio retrógrado, mas também do Júpiter. E assuntos legais, né, de legislação também podem precisar de uma visão mais ampla, né, do sentido material também, segundo o signo de Touro. Já na terça-feira, né, no dia 5, a gente tem a Lua fora de curso, né, não fazendo aspectos pelo dia todo com nenhum planeta. O que quer dizer que a gente tem aquela sensação de desconexão, de dispersão, de falta de sentido, né? De às vezes as coisas acontecerem de forma aleatória demais, mais do que o normal, e a gente estranhar esse movimento. E também que as pessoas tendem a ficar um pouco mais desorientadas nesse dia. Eu costumo falar que quando a Lua não faz aspectos, é similar à Lua nova que não está aparente no céu. Então, é muito mais a intensidade da Lua aqui no dia 5 do que qualquer outra coisa. Mas aí dá essa sensação de falta de referencial. A Lua fica solta demais e a gente tem que lidar aí com as cargas emocionais, com as oscilações que ela traz e com as variações de humor. Então, nesse dia, basicamente, o que a gente tem é essa energia. Como vai ingressar no signo de Gêmeos, tende a se tornar um pouco mais racional e tender para o lado intelectual para trabalhar aquilo que sente, mas isso não necessariamente evita a sensação da Lua fora de curso. Já na quarta-feira a gente tem o dia da Lua do quarto minguante, né? A fase minguante iniciando a finalização do ciclo atual, momento em que há uma quadratura, uma tensão que marca para a astrologia esse momento da fase minguante. Mas também o Sol e Mercúrio retrógrado vão formar uma conjunção nesse dia, tá bem aqui no início da manhã. Então traz um efeito ainda maior para os temas de Mercúrio. Muitos astrólogos consideram o Mercúrio, quando fica próximo demais do Sol, lembrando sempre que eu quero dizer na eclíptica, né? Porque a distância entre o Sol e o planeta Mercúrio no espaço permanece a mesma, né? Por enquanto. Então quer dizer que na eclíptica, o Mercúrio e o Sol estão conjuntos. Isso traz para os temas de Mercúrio, da comunicação, da escrita, da fala, do pensamento, trocas, comércios, viagens curtas, tudo aquilo que ele representa. O Mercúrio era o mensageiro dos deuses, né? Ele que fazia a ponte. Ele pode ir e vir de vários mundos trazendo as mensagens, aquilo que a gente precisa perceber. E quando encontra com o Sol, se torna ainda mais intenso, tem muita clareza, muita luminosidade. Isso pode dificultar um pouco os temas de Mercúrio, que já está em processo de revisão. Então, aqui nesse dia, na quarta-feira, requer que a gente pense, né, conte até 10 aí, repense várias vezes sobre aquilo que vai falar. Pode ter um desafio maior, apesar da energia do Sol trazer maior clareza, trazer maior luminosidade para aquilo que a gente precisa comunicar. E também um momento, como eu falei no início, que
traz o fechamento do ciclo, né? A partir do momento em que há o quarto minguante, a gente já tem que fazer toda aquela reflexão, jogar fora, né, aquilo que não presta mais, liberando espaço, abrindo caminho para o novo, para quando vier a lua cheia, para quando vier a lua nova, a gente já poder receber as sementes de um novo ciclo. Então, aquele momento que geralmente eu costumo falar que é um momento de limpeza, né, de purgas, de jogar fora, apesar de Plutão não estar aqui envolvido, mas também invoca um pouco desse sentido de liberar, de limpar e ver aquilo que não deu certo nesse ciclo para ser abandonado para o próximo. E o vídeo falando sobre a lua quarto minguante sai aqui no canal na terça-feira. Então a gente vai acompanhando aí esses movimentos à medida que os dias vão seguindo. Na quinta-feira, né, no dia 7 de setembro, além de ser o feriado, a gente comemora, né, o aniversário, assim, por assim dizer, da independência do Brasil. E nesse dia a gente vai falar sobre o Júpiter retrógrado, né? O vídeo que vai sair no canal fala sobre Júpiter retrógrado. Nesse dia, basicamente, a gente tem ali uma lua em tensão com Netuno. Quer dizer, né, que a gente precisa prestar atenção nas ilusões, fantasias, miragens que a gente tende a embarcar. É muito importante até que esse emocional, né, a gente preste mais atenção nele nesse dia 7, porque é um dia importante para o nosso país. E a gente vai falar mais a respeito disso no vídeo que vai sair no sábado, que eu pretendo fazer sobre a Revolução Solar do Brasil, para a gente tentar identificar quais as tendências que a gente vai ter aí para esse próximo ano, que começa no dia 7, né? Então, o Ano Novo Astrológico do Brasil começa dia 7 de setembro, porque é o mapa que a gente considera, né, a maioria dos astrólogos considera esse mapa para estudo. Então, no sábado eu vou falar a respeito do que vai aparecer ali nos mapas de revolução e vai ser interessante até para mostrar um pouco mais dessa técnica que ajuda a gente a identificar tendências, né? Ver quais são ali as possibilidades para o novo ano astrológico do país. Na sexta-feira, dia 8, a gente tem ali um céu bastante movimentado, um dos principais aspectos sendo esse trígono aqui entre Júpiter e Sol, né? Então, trazendo ali a expansão dos temas solares. O Sol que está passando em Virgem, eu falei bastante do ingresso do Sol em Virgem aqui no canal, tem um vídeo para quem quiser assistir. Agora, formando essa energia fluente com Júpiter. É uma oportunidade, né? Uma energia que não traz incômoda, que eu chamo sempre de aquele talento nato que a gente não dá muita bola. Então, nesse dia ali, a nossa essência pode ser expandida, né? Ou o nosso brilho pode estar expandido com uma sorte a mais. Porém, o detalhe é que o Júpiter está retrógrado e requer que a gente, né, se esforce um pouco mais para acreditar em nós mesmos. Então, para a gente aproveitar esse trígono, a gente precisa pôr a mão na massa. Não adianta pensar que vai cair do céu, porque não vai. Apesar de acontecer no céu astrológico esse aspecto, mas para a gente trazer favoravelmente, a gente precisa olhar para a nossa essência, para aquilo que a gente quer irradiar. E considerar também as energias de Virgem e Touro, que é onde os dois planetas estão. Então, não só a gente pode expandir a nossa essência, indo além, né, daquilo que a gente está acostumado para irradiar o nosso brilho de forma útil, de forma que desenvolva o nosso talento e sirva a humanidade de uma outra forma. Isso é uma visão mais ampla que o Júpiter pede ali. Mas também a gente precisa continuar acreditando, trazer os indícios para o Júpiter que está em Touro enxergar que já manifestou várias coisas, e isso pode ajudar favoravelmente. No campo emocional, a gente tem um trígono com Saturno, uma tensão com Marte e um sextil com Mercúrio no finzinho da noite. Saturno, né, vai trazer aquela exigência emocional que quem me segue aqui no canal já está acostumado a me ouvir falar, e com Marte a tensão pode ser que o emocional, se não estiver muito bem equilibrado ali no dia, se a vazão que eu tanto falo aqui não está sendo dada, esse impulso pode causar ali, muitas vezes, a gente sair fazendo as coisas de forma mais impulsiva, né? De forma que a gente não pense tanto nos resultados e nas consequências.
o Marte em Libra, então requer ali também que a gente olhe para o outro, mas se esse emocional que também se preocupa um pouco com os outros, porque a Lua vai estar passando em Câncer, pode ser que buscando a aceitação a gente saia fazendo as coisas de qualquer jeito, e aí vai trazer consequências que a gente não estava esperando. O resultado pode se tornar imprevisível, né? Apesar de ser uma energia que a gente pode usar positivamente para se autoafirmar na busca daquilo que a gente quer realizar. Já no sábado, dia 9, a gente vê que tem basicamente sextios, né? Um dia aí com energias... O sextil, ele costuma ser ainda mais forte, é um aspecto de 60 graus entre os planetas, ainda está mais próximo que um trígono, então costuma ser mais forte. Não causa um incômodo, mas a gente sente essas energias, né? A Lua com o Júpiter retrógrado ali precisa de um pouco mais do nosso esforço e também de trazer essa coisa mais emotiva do Câncer, acolhedora, protetora, para nutrir a nossa fé e continuar acreditando naquilo que a gente está desenvolvendo. E a Lua faz um sexto com o Sol que pode iluminar exatamente essa parte do emocional. Apesar de ser um sábado, né, um dia que a gente dificilmente dá bola para muita coisa, porque a gente está aí num dia mais livre, assim, por assim dizer, das obrigações trabalhistas e tudo mais. Normalmente, né, isso não é uma regra mais para todo mundo, mas é uma energia que a gente pode utilizar para ter mais clareza sobre aquilo que a gente está sentindo, analisar com mais intensidade o emocional e buscar entender por que nós precisamos tanto desse acolhimento, dessa nutrição emocional. E lá no fim da noite, né, ali uma energia com Urano causando rupturas, causando rebeldia, causando um impulso que é para a gente se libertar dos apegos lunares, daquilo que a gente sente que não pode, daquilo que a gente acredita que não pode sentir, que precisa sentir de uma forma específica, vem o Urano ali e manda a gente chutar o balde. E exatamente esse pode ser o risco se a carga emotiva for muito grande nesse dia. Então aproveite ali. O Júpiter dá uma suavizada, né? Pode dar uma expandida no início da manhã naquilo que a gente estiver sentindo. Então já começa o dia tentando cultivar o emocional da melhor forma possível, né? Já deu aquela vazão, a gente está num quarto minguante, então já é mais introspectivo, mais reflexivo, e com o Sol traz essa clareza que pode ajudar a enxergar melhor ali os temas. E já no domingo, né, finalizando aqui a agenda estelar da semana, a gente tem energia forte com Plutão pouco antes de ingressar em Leão. E ali também com os nodos, né? Mexendo um pouco nessa questão emocional da energia que entra para ser limpada e da energia que precisa sair mais leve do outro lado. Essa carga pode ser ainda mais intensa se a gente não tiver dado a limpeza, a atenção devida ao emocional no dia anterior. Então é importante usar aí o domingo para trazer uma maior limpeza, fazer uma purga, e olhar para isso que o Plutão muitas vezes está expondo em relação ao emocional, que ali estão os indícios, né? Ali indica algo importante que precisa de atenção, que precisa de limpeza, que precisa de purga para trazer mais leveza. Um pouco antes de ingressar em Leão, onde a Lua fica, né, fora de curso, mais uma vez, mas também reforça a necessidade da gente olhar para a nossa coragem emocional, para aquilo que a gente quer expressar emocionalmente sobre nós e aquilo que a gente precisa buscar da nossa identidade. E o emocional é boa parte disso, né? Da nossa estrutura, da nossa necessidade de acolhimento. Bom, isso é o que a gente tem para essa semana, né? Vamos nos preparar aí da melhor forma possível e que, como eu sempre digo, que seja uma semana iluminada, repleta de coisas positivas e sucesso para todos nós. O principal aí que eu preciso falar, como o vídeo só sai na quinta-feira, como eu avisei na agenda, a gente precisa entender a retrogradação de Júpiter, que vai iniciar hoje no dia 4/9, né? Então é importante a gente entender que o Júpiter fica retrógrado até o dia 30 de dezembro. Então são 3 meses e 27 dias de retrogradação, de revisão.
Lembrando que o movimento retrógrado nada mais é do que o movimento natural do planeta. O planeta não está andando para trás. Essa sensação vem na eclíptica porque ele vai voltar do grau 15 de Touro até o grau 5 de Touro. Então, quem tem planetas pessoais aí nessa faixa, que já está vivendo ali o Júpiter passando em Touro, precisa prestar atenção. E também os que fazem aspectos, né? Signo de Escorpião, signo de Leão, signo de Aquário, vocês têm ali, são os signos que têm mais tensão com esse Júpiter em Touro. Além dos demais, né, ficando de fora somente Áries e Gêmeos, né, que vai receber o Júpiter ano que vem. Então esses dois signos não estão envolvidos na energia do Júpiter retrógrado a princípio. Mas para a gente ter certeza é importante olhar todo o mapa e ver se não vai fazer nenhum outro aspecto ali. E como eu já falei várias vezes, a retrogradação, né, é um movimento natural do planeta. O Júpiter vai transitar em frente ao Sol do ponto de vista aqui da Terra. Então a gente começa a ver ele até mais luminoso, né, vai estar maior no nosso céu. Eu já até vejo, nossa, de madrugada, que é a hora que o Júpiter está aparecendo ainda, vai ter uma estrela enorme, brilhante, as pessoas vão dizer, mas na verdade é o planeta Júpiter recebendo ainda mais luminosidade aqui para nós. E é o momento de revisão do campo da fé, do benéfico que o Júpiter tanto representa, né, expandindo para o bem ou para o mal, de acordo com as vulnerabilidades que eu sempre falo aqui, mexendo também com assuntos legais, de justiça, de visão mais ampla da gente enxergar além dos horizontes comuns, da questão ética, de legislação. Tudo isso vai estar num processo de revisão. A gente vai refletir e a partir dali tem a possibilidade, inclusive, da gente enxergar com outros olhos essas energias do retrógrado. Mas no vídeo da quinta-feira a gente vai entender um pouco mais sobre o Júpiter, sobre esses movimentos e como que a gente pode aproveitar e as oportunidades que teremos pelos próximos 3 meses e 27 dias. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você quer saber mais dos trânsitos, do seu mapa natal, quais são os movimentos que podem influenciar aí no seu dia a dia, pode me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.